mas o que se diz muito é que as elites, os jornais, os empresários, todos estavam aí subscrevendo o golpe de 64 e que agora não esse quadro não é real. Queria que você comentasse sobre isso também. É muito importante esse ponto que a Maria Bethânia levantou, é muito importante esse ponto que você levanta, Conte, tá? Em 64 o povo não estava com golpe. E a gente hoje sabe disso, porque nós encontramos, inclusive, documentos que tinham sido censurados durante o regime militar, que eram pesquisas de opinião do Ibope, mostrando efetivamente que João Goulart tinha um apoio brutal em 64. Tá? Então a gente sabe que não era o povo. Agora você toca num ponto que é um ponto de diferença, tá? Porque a gente tem que ver a diferença entre 64 e hoje. Em 64, o golpe é dado pelas elites brasileiras. Tanto que os historiadores chamam de golpe ou de ditadura civil-militar, para que nós não esqueçamos a participação de todos os estamentos civis que ajudaram e proporcionaram condições materiais para que o golpe militar acontecesse. Porque da forma como ficou para a história, pelo menos até os anos 90, parecia que tinha sido uma resolução de caserna. Quer dizer, 2 generais levantaram e agora vamos dar um golpe. Parecia que nós éramos uma república das bananas lá na América Central na década de 30, 40, onde efetivamente sim, meia dúzia de gato pingado armado tomavam conta de um paísinho pequeno, mas no Brasil não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma organização muito ampla de vários setores da sociedade, se não dando respaldo abertamente ao golpe, pelo menos se colocando na condição de neutralidade permissiva. Mas, ó, eu não vou fazer nada, vocês se resolvam aí. E agora em 2021, não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque o golpe agora não é um golpe dado pelas elites liberais brasileiras, mas é um golpe fascista. E o golpe fascista, uma das características do fascismo é a alteração sensível da ordem institucional, da ordem social de um determinado país. As pessoas têm que nos entender isso. Sabe aquele desconforto que nós sentimos quando a gente vê um capitão dando ordem para generais? Você consegue compreender essa situação? Quando um Gerdau Johann Peter, por exemplo, enxerga na presidência uma figura que não tem origem nos seios financeiros ou industriais do Brasil, que não tem legitimidade na luta de trabalhadores e de camponeses, que não tem legitimidade nas elites burocráticas brasileiras. Ou seja, a pergunta que as elites fazem é: de onde surgiu esse cara? Que era a mesma pergunta que se fazia para Mussolini, se fazia para Hitler. E esse é o sentido da alteração social. O fascismo ele propõe uma nova escala de sociedade, uma nova forma de legitimação. E nessa nova forma de legitimação, os liberais sabem que perdem e perdem muito. Aliás, perdem até mais do que a população mais pobre, porque a população mais pobre, gente, está acostumada a passar necessidade, está acostumada a sofrer, está acostumada a brigar, está acostumada a viver com pouco. Não que isso seja bom, mas é o costume, é a vida que sempre foi dada a eles. Agora, essa elite que a vida inteira esbanjou, que sempre andou em altos círculos, ela não consegue compreender como isso tudo nesse momento está sendo tão claramente ameaçado. Então, há uma diferença muito grande no momento de hoje. As elites brasileiras estão com medo de Bolsonaro porque aconteceu aquilo que a gente dizia que ia acontecer lá em 2018. Quando comecei a falar em fascismo em 2018, eu disse, olha, todo movimento fascista há uma aproximação inicial com os grupos liberais, os liberais abrem a porta para o fascismo, e num determinado momento, ali o que faz liberais e fascistas se aproximarem? A desidratação, ou seja, a diminuição do valor da mão de obra de um determinado país. Isso é o que faz liberais e fascistas se aproximarem. No momento em que essa mão de obra cai lá embaixo, os liberais ganham dinheiro. A aproximação se dá. A partir do momento que o fascismo começa a perceber que ele vai ter que lidar com poderes concorrentes, que são das elites liberais, ele passa então a atacar essas elites o tempo inteiro, e aí para essas elites já não é mais interessante se manter junto e ocorre uma separação. Aconteceu isso na Itália, aconteceu isso na Alemanha e está acontecendo isso no Brasil. É o mesmo caminho que nós estamos vendo. A diferença que eu vejo no Brasil para esses momentos da década de 20 não é nem a falta de uma crise. Nós estamos numa crise econômica violentíssima mundial, nós estamos numa crise de sociedade mundial, nós estamos numa crise pandêmica mundial, quer dizer, muita coisa é semelhante ali. A diferença que nós temos hoje, efetivamente, é que no cenário internacional as coisas não estão tão claras quanto estavam na década de 20, década de 30, década de 40 e década de 50.
Naquele momento você tinha efetivamente países despontando, sistemas capitalistas, a União Soviética ainda era uma promessa, não tinha condições de ação internacional, só que hoje nós temos, no cenário internacional, muitos atores, muitos agentes, quer dizer, nós temos norte-americanos, chineses, nós temos a União Europeia, nós temos instituições internacionais de larga escala, nós temos uma série de coisas que não tínhamos naquela época. Né? E isso efetivamente nos dá um tom diferente, porque esses movimentos fascistas precisam negociar não só internamente com as suas populações, mas também entender como é que isso funciona com um mundo em rede, um mundo cada vez mais onde a informação circula, onde fica difícil nos censurar, onde nesse local, nesse momento, percebe? Em sistemas autoritários, se nós estivéssemos fazendo essa reunião aqui ao vivo, batia a polícia ali, nos mandava preso e acabou. Agora não. Então todas essas nuances fazem com que nós tenhamos algumas diferenças, mas eu acho que a essencial é essa. Nós estamos vivendo uma distensão nesse momento, uma ameaça de ruptura de cunho fascista no Brasil. E ela vem essencialmente com uma promessa de alteração das legitimidades sociais. Não mais os liberais, não mais a esquerda, tudo vai ser revisto e reordenado de tal sorte que um capitão pode se sentir legitimado a ficar fazendo o que Jair Bolsonaro faz. E certamente seus filhos também acham que sim, e por aí a coisa vai.